E Deus nos fez com um propósito. Deus nos faz com missões. Cada um tem uma missão e um propósito diferente, porque se todo mundo tivesse a mesma missão e o mesmo propósito, a gente ia se esbarrar, né? Se todo mundo tivesse o propósito de ser padeiro, ninguém ia comer cuscuz. Então todos nós temos, né, missões e propósitos diferentes. A gente pode ter da cozinha, por exemplo, como eu falei aqui de cuscuz e de pão, mas imagina todas as variações, né, que a gente tem dentro da culinária. Tem gente que tem a mão boa para fazer doces, não é, Marcris? Não é, Thelma? Tem gente que tem a mão maravilhosa para fazer uma feijoada, um peixe assado, um cozido. Então são talentos diferentes dentro de uma mesma realidade, né? Cozinheiro, mas cada um com o seu talento, a sua especialidade. E hoje a gente está falando sobre isso, sobre missão e sobre propósito. E como sempre eu gosto de usar o meu exemplo, eu trago aqui o meu exemplo. Hoje conversei até com a minha mãe ontem à noite, agora de manhã rapidinho, tentei encontrar uma foto que tivesse para contar essa história, mas infelizmente a gente vacilou e eu não tenho nenhuma foto dessa época. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, o meu sonho era ser motorista de ônibus. Um trabalho lindo, maravilhoso de motorista de ônibus, mas deixa eu contar um pouquinho mais detalhado essa história. Todos os dias eu ia para a escola de ônibus. Eu estudava numa escola que não era perto da minha casa, era uma escola excelente, minha mãe conseguiu uma vaga, e eu ia de ônibus para essa escola, lá em São Caetano do Sul, São Paulo. E quando eu ia para essa escola, eu ia de ônibus. E eu ficava admirado com aquela relação dos passageiros com o motorista do ônibus. Sabe aquela coisa de bom dia, boa tarde, como você está, aquela conversa que tem ali geralmente ali com o motorista do ônibus, nem é permitido, né, falar com o motorista, mas sempre acontece aquela conversa. E ali o motorista atende, ajuda as pessoas, dá um conselho, dá uma dica, fala de alguma coisa, ensina onde as pessoas devem descer, como é que as pessoas chegam em determinado lugar. Então, é uma pessoa prestativa, tá ali próximo do público. Mais adiante na minha vida, eu entendi que, na verdade, não era ser motorista de ônibus que era o meu desejo, mas sim essa relação com as pessoas, que é isso aí que a gente está tendo exatamente nesse momento. Eu comecei a compreender que, na verdade, não era dirigir o ônibus que era um desejo meu, mas aquela relação com as pessoas. Ajudar, atender, conversar, dar um conselho, dar um abraço, falar alguma coisa. Estar com pessoas, com gente, é um talento que eu tenho, uma missão que Deus me deu de estar ali, dar um conselho, de ajudar, de falar alguma coisa, trazer aqui uma live. E Deus me preparou para essa missão. Mais à frente, com mais maturidade, eu pude perceber que não era o ser motorista de ônibus, mas estar junto com as pessoas. É que quando a gente é pequeno, a referência que a gente tem é aquela, então a gente guarda aquela referência e usa essa referência para a nossa vida. Você já percebeu, já sabe qual é a missão que Deus te preparou para você nesse mundo? Deus é pai, Deus cria como todos os pais, né? Cria a gente sempre para o melhor. E Ele tem uma missão maravilhosa para você. Você já sabe, já percebeu, já entendeu qual é a sua missão da sua vida? Isso é muito importante, porque pessoas vivem anos e anos e anos infelizes nas suas vidas por não estarem dentro das suas missões, não estarem vivendo o seu propósito de vida. E aí ficam pessoas frustradas. Em algum momento, alguma coisa acontece e essas pessoas conseguem resgatar, né, essa missão, esse propósito de vida. E aí, aquela vida da pessoa muda completamente, ela encontra felicidade. Porque às vezes, a gente acaba sendo seduzido por outros fatores. Às vezes a gente acaba sendo seduzido pelo fator financeiro, pelo fator comodidade, e vai empurrando com a barriga anos e anos e aquilo ali vai se estendendo na nossa vida. Tem gente que quer ser determinada profissão, não por vocação, mas pela possibilidade de ganhar mais com aquela profissão. Tem gente que vai entrando numa profissão pela necessidade do momento. Então, estou precisando trabalhar e começa a trabalhar em algo, em qualquer função, para manter o sustento da sua casa. E aquela condição vai se sustentando por anos e anos, e a pessoa se vê num momento difícil de sair, porque já está tão envolvida naquela atividade, que já nem consegue mais se desvencilhar daquilo, né? Se desvincular daquela função. Então, vivem momentos de infelicidade porque estão presos a esses dois fatores. Fatores financeiros e fatores de comodidade.
E aí não vive o seu propósito de vida. Ou vive, mas um período curto do dia, porque no resto do dia está se dedicando a outras atividades menos prazerosas. E são pessoas que, por dedicarem 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas da sua vida a uma atividade da qual ela não é satisfeita, com certeza naquele mesmo trabalho que aquela pessoa não está satisfeita, tem alguém que está muito satisfeito. Porque aquele trabalho é o propósito daquela pessoa. E às vezes você se compara com aquela pessoa e não fica entendendo porque aquela pessoa está tão feliz naquela função e você não está. Porque aquele não é o seu propósito, não é a sua missão. Você sabe qual é? Como é que você faz para isso? Lembra que eu comecei essa história aqui falando da minha infância, de lidar com pessoas? Vai lá nessa memória de infância. O que seria ser? O que você queria trabalhar? Como é que você se via naquele momento, quando você era criança? Tenta entender ali não só a função, o trabalho, mas o que aquela função, o que aquele momento trazia de enriquecedor para o seu conhecimento. O sentimento, não exatamente a profissão. Ah, eu queria ser bombeiro, mas você consegue prestar atenção? Pode ser outra coisa? Ali, prestar serviço, ajudar pessoas, trabalhar com coisa que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu queria ser caixa de supermercado. Mas por que é? Não, porque é uma pessoa ali que é uma pessoa organizada, que tem controle, sabe? Então você vai pegando aquelas pequenas informações de cada profissão e você vai entendendo melhor coisas que estão aí dentro do seu coração, no seu espírito, na sua alma e que podem te fazer uma pessoa mais feliz simplesmente por ter descoberto a sua missão e o seu propósito de vida. Procure lá dentro do seu íntimo qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, para que Deus te criou nesse mundo, para que foi que Deus te criou. Você tem essa missão e você tem esse propósito. Eu usei a minha história para explicar um pouco, para que vocês entendam como a gente às vezes pensa que é uma coisa e na verdade é outra. Eu queria ser motorista de ônibus, mas na verdade eu queria aquele contato com pessoas, ajudar pessoas, estar ao lado de pessoas. E ao longo dos anos eu fui descobrindo que não era ser motorista de ônibus, mas sim poder ajudar pessoas, estar próximo de pessoas. E hoje eu tenho o prazer e a satisfação de fazer isso através do rádio, da internet, pessoalmente. Em todas as situações da minha vida eu sempre procuro estar ligado a esse sentimento, a essa satisfação, a esse propósito e a essa missão. Olhe direitinho, com certeza está aí guardado dentro de você aquilo que Deus te preparou para ser. Deus abençoe todas as missões e propósitos. Se você já encontrou o seu, viva intensamente, dê sempre o melhor de si, porque foi para isso que Deus te preparou. Amém?